Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá, estar na sua presença, louvando o seu nome, engrandecendo a Ele por tudo que Ele nos tem feito. E hoje nós vamos estudar sobre esse tema um pouco diferente, né? A desconstrução da masculinidade bíblica. Nós estamos vivendo tempos bastante diferentes, por assim dizer. Quero começar com uma pergunta aos homens aqui. Os homens estão aí? Pode dizer amém? Oh, que bênção! Vamos imaginar um cenário desagradável aqui na nossa cidade. Vamos imaginar que aconteça uma guerra aqui na nossa cidade, que entremos em guerra. E normalmente, quando um país entra em guerra, acontece a saída de muita gente desse país. E na maioria das vezes, quem são as pessoas que são retiradas da cidade? As mulheres, as crianças e os idosos, por razões óbvias, né? Os idosos, porque é necessário preservar a história do lugar e eles já padecem de limitações físicas. As crianças, porque as crianças são aqueles que, quando a guerra acabar, vão voltar para reconstruir a nossa cidade. E as mulheres, porque elas vão continuar, né, vão perpetuar através do nascimento de novos filhos, enfim, vai reformar, vai refazer a história da nossa cidade. Agora, os homens que estão aqui, quantos de vocês iriam embora em uma situação de guerra? Agora eu vou fazer a pergunta de maneira diferente. Quantos de vocês ficariam aqui para lutar? Ninguém vai levantar a mão, irmãos? Pelo amor de Deus. A primeira pergunta é quem ia embora. Ninguém levantou a mão, então eu imaginei, todo mundo vai ficar. Então, você ficaria para guerrear ou não? Ficaria com medo. Em tese, de quem seria o dever de ficar para defender a cidade? Dos homens. E eu fiz toda essa pergunta para contar para vocês uma coisa curiosa. Nós estamos vivendo, né, um período de guerra da Rússia contra a Ucrânia. E o meu objetivo aqui não é debater quem está certo e quem está errado, claro que não. Mas contar para vocês uma coisa muito curiosa que eu li em algumas reportagens. Os trens que estavam saindo da capital de Kiev estava tendo uma briga muito grande para sair, as pessoas estavam se acumulando para sair. Sabe o que é mais curioso? A maior parte de quem estava fugindo, quem era? Os homens. Eu olhei e falei, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Não, e eu não estou falando de idosos, não. Eu estou falando de homens. Da minha média de idade, 40, 50, a maioria entre 30 e 50 anos, as mulheres tentando entrar e eles empurrando para eles subir. Eu disse, o que está acontecendo com os homens? Essa lição nós vamos tratar um pouco disso, né? A ideia de masculinidade. Outra coisa que vamos tratar aqui também é que não se pode confundir masculinidade com machismo. Machismo é diferente de masculinidade. O pensamento progressista de hoje quer unir as duas coisas, dizendo que todo homem naturalmente é machista. Então esse é um extremo do pensamento da sociedade hoje, de parte da sociedade. Agora, nós temos outro extremo também, de muita gente pensando que ser homem
é ser grosseiro, é se sentir superior às mulheres, é se sentir que vale mais do que elas, é o outro extremo desse ponto. E hoje nós queremos falar um pouco sobre isso. O que a Bíblia diz de que é ser homem? Segundo a Bíblia, existe um papel masculino ou não? A introdução da nossa lição diz assim: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem e as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Então, o nosso ponto de partida hoje é dizer com clareza que existe sim, delimitado nas Escrituras, existe escrito na palavra de Deus, um padrão, um modelo de papel para o homem. E ele não tem nada a ver com superioridade em relação à mulher. O homem e a mulher, como seres existentes, como indivíduo, como sujeito, não tem diferença de valor para Deus. E isso está claro tanto nos textos do Antigo Testamento quanto nos textos do Novo Testamento. Paulo, eu acho que é um dos escritores bíblicos muito combatido quando se trata desse tema, chamado de machista e de uma série de bobagens de quem não conhece as Escrituras. Paulo fala abertamente: a mulher não é sem o homem não é sem a mulher, ou seja, os dois são absolutamente iguais perante Deus. Nós encontramos também Paulo escrevendo aos Gálatas, creio que seja no livro de Gálatas, e ele diz assim: em Cristo não há diferença, e aí ele vai colocando lá, entre judeu e gentil, não há, e ele vai, as diferenças que existiam, ele vai citando, e ele diz: em Cristo não há diferença entre homem e mulher. Agora, em contrapartida disso, a Bíblia é muito clara em dizer que existem papéis diferentes para o homem e para a mulher. Masculinidade bíblica, o primeiro capítulo da nossa lição. A criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. A Escritura registra que Ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Essa diferenciação visa ao complemento da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os animais foram produzidos segundo a sua espécie. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, a sua imagem e semelhança. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Esse ponto de partida desse primeiro capítulo aqui enfatiza algo essencial para a gente definir essa questão de masculinidade e de feminilidade. É que o homem foi criado por Deus. E quando Deus criou o homem, Ele disse assim: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Isso nós encontramos lá no capítulo 1 do livro de Gênesis. Ali nós estamos falando da decisão de criar o homem. O homem não foi criado como um acaso. Depois que Deus fez todas as coisas, ele falou, acho que eu podia criar uma outra pessoa, uma coisa, alguém, um outro ser aqui para cuidar desse negócio, que isso vai me dar muito trabalho. Não. A decisão de criar o homem está lá no capítulo 1 de Gênesis. Façamos o homem. Quando nós chegamos no capítulo 2, aí nós vamos encontrar a materialização dessa decisão. E lá o texto diz que então o Senhor Deus pegou do pó da terra, criou o homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Então nós temos no relato da criação esses dois momentos. E uma coisa fica muito claro para nós. Deus criou o homem definindo-o como macho e fêmea, homem e mulher, varão e varoa. São estas as expressões bíblicas. Então, quando a Bíblia fala macho e fêmea, ele está falando de distinção de sexo. Deus criou o homem e a mulher que tem uma distinção sexual entre um e outro. E essa distinção, ela é, primeiro, a parte visível aos nossos olhos, ela é anatômica, ou seja, a anatomia do corpo masculino e do corpo feminino, a anatomia do homem e da mulher, do macho e da fêmea são diferentes, ou seja, os seus órgãos genitais são diferentes. Homem e mulher são biologicamente diferentes. O aparelho reprodutor masculino e feminino, o aparelho reprodutor do homem e da mulher são diferentes. A produção de hormônios que vai caracterizar o homem e a mulher são diferentes. A estrutura física do homem e da mulher é diferente. E isso, irmãos, esses detalhes que eu coloquei aqui, anatomia, biologia, estrutura física, isso são coisas que a ciência vem dizendo há tempos e tempos e tempos. Mas então, pastor, de onde surge essa ideia de que é preciso desconstruir esse homem bíblico e construir um homem diferente? De onde vem esse pensamento? Esse pensamento vem de uma ideia de modificar a sociedade. Quando nós vamos estudar um livro de sociologia, ele vai falar do papel dos indivíduos nos grupos em que ele vive. E claro que não é só a sociologia, existem outros pensamentos envolvidos nisso, que entendem que esse papel dado por Deus na criação do homem e da mulher estão de algum modo equivocados, ou que Deus não teria feito exatamente assim, mas por causa do domínio, da hegemonia do pensamento judaico-cristão que está colocado nas Escrituras, então nós aprendemos que os papéis são estes, mas que ser homem e ser mulher, ou ser um pouco de cada um em determinados momentos, ou ser um homem e se sentir uma mulher, estar no corpo de um homem e se sentir uma mulher, estar no corpo de uma mulher e se sentir um homem, isso é uma construção social, cada um vai se descobrindo. Por isso,
nós vemos há bastante tempo, isso não é uma coisa que começou hoje, irmãos. Nós vemos há bastante tempo, na cultura principalmente, que é algo que influencia, que atrai, que chama as pessoas, nós vemos esse pensamento de modificação do papel do homem, né? Da apologia à homossexualidade. Cada dia sendo mais colocado na imprensa, sendo mais colocado na cultura, nas novelas, nos filmes. Nós é que não tínhamos percebido o que estava acontecendo. Existe um filme brasileiro, filme nacional, lá dos anos 70, chamado O Beijo no Asfalto. É um filme que praticamente a nossa geração não viu. E o que esse filme mostra? Um pai de família, um homem sério, né, no padrão de masculinidade da sua época, o seu comportamento, mas que na verdade tudo aquilo ali era uma capa, que no fundo ele não era homem, ele tinha relações homoafetivas, e eles vão fazendo aquela mistura, e isso foi vindo através de uma pitada aqui num filme, um pedacinho ali numa novela, e nós, e aí me permita fazer uma crítica a nós assembleianos, nós estávamos ocupados demais discutindo o tamanho do cabelo das irmãs, discutindo se as irmãs podiam usar pregador de cabelo, discutindo se podia ver televisão, e enquanto isso, a nossa sociedade estava sendo modificada. Quando nós acordamos, já estava feito. Irmãos, eu nasci no Evangelho dentro de uma Assembleia de Deus. Eu não me lembro de 2 ou 3 lições, e olha que eu me batizei em 88, já faz uns dias. Eu não me lembro de 2 ou 3 lições que abordem esse tema com clareza. Você se lembra de mais do que isso? Então, essa é uma falta nossa. E, já que eu estou falando de meia-culpa aqui, né, vamos mais fundo. O nosso descuido com a nossa responsabilidade social como igreja permitiu que muita coisa negativa que hoje está sendo ensinada aos nossos filhos, aos nossos netos, chegasse sem que nós tomássemos a percepção do que estava acontecendo. Então, nós precisamos, nesse momento, reafirmar aquilo que as Escrituras ensinam. O que as Escrituras ensinam a respeito da masculinidade? Características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou 2 tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Esses 2 termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua família, bem como prover-lhes uma vida digna. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza e desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a sua mulher com toda dignidade. Deus confiou ao homem, o terceiro item, a liderança masculina, Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do homem, o homem a cabeça da mulher. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a sua igreja. Uma vez que Cristo se entregou
pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Qual é o modelo bíblico de homem? Qual é o papel? Já que a Bíblia define o papel para o homem, que papel é esse? O que é o indivíduo ser um cabra macho mesmo? A Bíblia nos ensina sobre isso. E isto começa lá na criação do homem. Quando Deus criou o homem, Ele o colocou no jardim, e a Bíblia diz que Ele colocou para lavrar, para cultivar o jardim e protegê-lo. Aqui nós encontramos esses dois papéis como princípio do que deve ser um homem de verdade. Um homem de verdade é um homem que assume a responsabilidade de proteger a sua família. Essa é uma responsabilidade pessoal. Chega alguém batendo na porta da sua casa. Quem vai atender? Tem um desconhecido lá na porta. Quem vai atender? Você vai mandar sua mulher? Que homem é esse? Você vai mandar o seu filho? Adolescente? Não, tem um desconhecido na porta. Quem vai lá? Sou eu. Posso estar morrendo de medo. Porque todo mundo tem um pouco de medo, né? Tem uns que tem mais. Ah, mas eu tenho medo. Quem não tem? Se você tem medo, imagina a sua esposa. O drama é que nós estamos vivendo um período em que tem muitas mulheres mais corajosas do que os homens. Aí o marido fala: a minha mulher não me respeita. É lógico, você é um banana. Homem tem que agir como homem, irmãos. E agir como homem não é bater na mesa e gritar: quem manda aqui sou eu. Não é isso. Agir como homem é viver de uma maneira que você não precisa dizer que você é o líder da sua casa. Meu pai era um homem muito simples, fomos criados na roça, mas ele tinha uma frase que eu guardo para a minha vida. Ele diz assim: se alguém precisa gritar para dizer que manda, é que ele já não manda mais. Se alguém precisa gritar para mostrar que tem autoridade, é porque ele já não tem mais autoridade. Agora, a sua mulher tem que olhar para você e confiar em você. Esse camarada, ele paga para ver. Quando surge um problema, ele parte para cima. Surge um problema e aí o indivíduo vai jogando para baixo do tapete. Tem um problema com o filho, ele não trata. Tem um problema na família, ele não trata, né? Vai deixando as coisas acontecerem. É aquele velho ditado, né? Deixa isso para lá, com o andar da carruagem as abóboras se ajeitam. Ajeitam não. Ser homem é assumir responsabilidade. E quando aparece uma barata? Vai com medo de matar, mas vai. Mas assuma. Segunda função, sustentar. E aqui, irmãos, me permita, antes de falar da questão do sustento aqui, sim, seja que bicho for, né? Pode pedir ajuda para a mulher? Pode, mas você tem que ser o primeiro a levantar e ir lá. Tem que assumir responsabilidade, irmãos. Você quer ser respeitado pela sua mulher? Se faça respeitar. Simples assim. Outra coisa, antes de falar da questão do sustento, nós precisamos ensinar os nossos filhos, as crianças, né, os meninos, a serem homens. Dê ao seu filho responsabilidade.
na medida que ele vai crescendo. Pode ser simples, mas dê a ele responsabilidade. Não deixe o seu filho ser criado às soltas, sem saber que algumas coisas é dever dele. Eu criei um hábito em casa de que o Isaac era responsável por abrir e fechar os portões quando a gente saía. Ele tinha 6 anos. Falava, filho, vai abrir o portão que a gente vai sair. Claro que eu podia ir lá e abrir o portão, irmãos. O que é abrir um portão? Isso é nada. Mas é para ele entender. Algumas coisas é obrigação minha fazer, é responsabilidade. Às vezes a gente chegava tarde, das congregações, quando os filhos são pequenos, eles acompanham a gente. A gente chegava das congregações meia-noite, 1h da manhã, e está lá dormindo, eu acordava e dizia, portão. A Léa ficava uma fera, você vai acordar o menino? Eu disse, sim, ele é homem, assume responsabilidade. A gente vai dando as coisas aos nossos filhos, mas chega uma hora que a gente tem que parar de dar também. Eu dei um celular ao meu filho quando ele tinha 16 anos e falei, olha, é o último que eu te dou, tá? Uai, pai, como assim? Eu falei, olha, um celular tem que durar uns 3 anos. Até lá você tem 18, meu filho. Então quer dizer, quando você completar 18 anos, o mundo vai mudar. Claro que eu não vou deixar de cuidar dos meus filhos, irmãos. E faço tudo que for preciso, mas eles têm que saber que têm responsabilidades. Eles têm que aprender que eles têm que trabalhar, que eles têm que comprar e pagar, que eles têm que ser responsável diante da sociedade. Ah, pai, eu quero comprar uma moto, ótimo, tira a carteira. Pai, mas eu tenho dinheiro para dar entrada. Eu disse, pega o dinheiro da entrada e tira a carteira. Aprender. Os nossos filhos precisam aprender isso. E é nós que temos que ensinar. Tem uma irmãzinha, você vai cuidar da sua irmã. Sair de casa e dizer, meu filho, eu estou saindo. Você é o homem da casa, tá? E o engraçado é que eles acreditam, viu? Quando eles estão pequenos, então, que a gente fala, eles se sentem o dono do barraco, tá? Mas é coisa que você vai ensinando. Isso não é grosseria, isso é ensinar a ser homem, é papel masculino. E é papel do homem também sustentar a sua casa. Irmãos, vou ser sincero com vocês, tem hora que eu fico com a dó das moças de hoje. Sinceramente, nós estamos com uma geração em que você olha para o indivíduo, você trabalha? Não. Você estuda? Não. O que você faz? Tamo aí. O que é tamo aí, hein? Me explica isso. Sim. Às vezes casa, aí que tá. E ainda tem umas moças que dizem assim, quando ele casa ele melhora. Melhora não, tá? Se não trabalha antes, vai casar para ser sustentado. Se não trabalha, se não estuda, irmãos, o que não se admite é um filho com 20 e tantos anos, dormindo até as 2 da tarde, não trabalha, não estuda, não faz nada, não limpa nem o quarto. E acorda e senta no sofá e fala, mãe, cadê meu Todd? Valha-me Deus. Fala mais grosso do que o pai. Então, primeira responsabilidade, o homem tem a obrigação de proteger, de cuidar da sua casa. O homem tem a obrigação de sustentar a sua família. Isso quer dizer que a mulher deve ser impedida de trabalhar? De jeito nenhum. Nós vivemos num mundo diferente do mundo em que fomos criados, em que a mulher, graças a Deus, alcançou autonomia, trabalha, estuda, faz carreira, às vezes ganha mais do que o marido, até porque algumas têm habilidades profissionais mais evoluídas, mais úteis para o nosso tempo. Agora, o indivíduo não pode se apoiar na sua mulher e dizer assim, minha mulher ganha dinheiro, eu vou ficar em casa dormindo. Eu morei num lugar que tinha uma profissão que eu só encontrei lá. Não encontrei lugar nenhum.
Eu vi um vizinho nosso andando para lá e para cá, tinha um carro razoável e tal, tinha uma motinha boa para andar, e eu nunca vi um indivíduo trabalhando. E quando eu vejo uma pessoa que não trabalha, não faz nada e tem uma vida relativamente confortável, eu digo, tem um negócio errado. Ou vive de renda, ou tem uma herança muito boa, o que não era o caso. E aí um dia eu perguntei a um irmão da igreja. Meu vizinho lá falou, então, ele faz o quê, hein? Qual a profissão dele? Aí o vizinho disse, ele é marido de professora. Eu disse, eu não conhecia essa profissão, não. Não é marido de professora. Eu falei, mas o que significa isso? Não, ele levanta de manhã, põe a mulher no carro, leva ela, deixa na porta da escola, volta, dorme de novo. Aí 11 horas ele acorda, vai lá, busca ela vem, faz o almoço. E assim, eu disse, mas peraí, mas é aquele negócio de trabalhar e tal. Ô, pastor, isso é bom demais, pastor, só acredita que ele faz isso? Eu falei, eu pensei que tinha isso, né? Irmãos, não se trata de quanto o homem ganha. Quem dera que a minha esposa trabalhasse e ganhasse 10 vezes mais do que eu. Tem problema nenhum nisso. O que não pode é eu, ganhando o que eu ganho, passar para ela a responsabilidade de sustentar a casa. Ela quer ajudar? Imagine que eu ganhe R$100 e a minha esposa ganhe 200. E ela diz, não, esse mês eu vou fazer a compra, eu vou comprar roupa para você, eu vou vestir as crianças, ou vamos construir, vamos comprar. Não tem nenhum problema nisso. O que não pode é o indivíduo abrir mão da sua responsabilidade. Outra coisa, o homem deve ser viril. E eu não estou falando aqui de força sexual. Estou falando de um indivíduo que tem coragem de ser homem. Davi, camarada que cometeu muitos erros, inclusive como pai de família. Mas Davi tem uma coisa que me admira. Ele ficou sabendo que o povo de Israel estava sendo afrontado por Golias. Ele tinha ido, ele não foi para lutar, Davi era um garoto. Ele tinha ido levar comida para os irmãos lá no campo de batalha. Era isso. Levar uns queijos, umas coisas assim, né? Parece que eles eram meio mineiros, né? Gostava de queijo. Quando ele chegou lá, ele começou a ver que o clima estava assim meio preocupante, o povo com medo. E aí ele começou a perguntar, o que está acontecendo aqui? Ó, tem um gigante aí, meu filho, que ele levanta todo dia de manhã e vem aqui e grita que vai destruir a gente. Ué, mas como é que é isso? E Davi começou a se inteirar da sua situação, da situação do povo. Quando ele viu aquele monte de soldado com medo, ele disse assim, eu vou lutar contra esse homem. Coragem, irmãos, isso é virilidade, isso é assumir responsabilidade. E aí, imagina, um garoto de 17 anos, que nunca tinha pegado numa espada, vivia lá cuidando de ovelhas, o irmão dele disse, você está louco, você vai morrer, um empurrão que esse gigante te der, você está morto. Ele disse, não, eu vou lutar contra ele. E ainda tem uma coisa ainda, tá? Se eu lutar contra ele e vencer, eu vou ficar rico, eu vou ajudar a minha família, porque quem vencesse Golias, a família não ia nunca mais pagar imposto. Ele disse, não, eu vou lá. E aí levaram o menino para Saul. Saul olhou para ele e disse, meu filho, esse gigante é guerreiro desde a sua mocidade, você não sabe empunhar uma espada. Não, mas eu vou em nome do Senhor. Veste aqui a minha armadura. Davi vestiu aquele negócio desengonçado. Ele tirou e disse, não, não quero isso não, mas eu vou assim mesmo. Não se trata de ser irresponsável, mas se trata de assumir os riscos necessários. Então, isso é ser homem, segundo o padrão das Escrituras. Ser homem é ser machista? Não. O que é ser machista? Considerar que o homem é superior à mulher em essência,
em alguma coisa. Não, os homens são mais inteligentes do que as mulheres. Isso é machismo. Os homens são mais capazes do que as mulheres. Isso é machismo. Ser grosseiro com as mulheres, principalmente as da sua casa. Isso é machismo. Ser agressivo. Vocês sabem o que acontece com o homem que bate em mulher quando ele chega na cadeia? Alguém já ouviu falar sobre isso? Os próprios presos descontam, tá? Faz aquele corredor, né? E diz assim, mas você bateu na sua mulher? Que beleza, então vamos ver se você é homem mesmo. Homem de verdade trata bem as mulheres, a sua esposa, as suas filhas, as mulheres no trabalho. Homem de verdade respeita a mulher. Respeita o desejo da mulher. Quando a mulher diz, eu não quero ter relação sexual, ela não quer, ela não é obrigada. A mulher tem liberdade de preservar o seu próprio corpo, segundo aquilo que ela considera correto. Então, não confunda ser másculo, ser o indivíduo masculino com ser machista. São coisas completamente diferentes. Agora, nós vivemos num período em que está acontecendo o que é chamado aqui no 2º capítulo da lição de a erosão da masculinidade. Todo mundo aqui sabe o que é erosão? O que é uma erosão? Digam para mim aí. Destruição, sim, em certo sentido, mas vamos chegar mais perto. O exemplo mais conhecido de erosão que temos é esse que a irmã Norma citou, a erosão do solo. Quando, por causa da falta de cuidado, da falta de proteção, uma série de questões, o solo vai perdendo as suas características para produzir alguma coisa. Então, a erosão faz com que a terra vire ali somente um amontoado de partículas que não produz nada, que não tem nenhum valor. E o que nós vemos hoje acontecer na sociedade é a erosão da masculinidade. Ou seja, a sociedade vai sendo treinada para diminuir a importância, o valor do indivíduo masculino, do homem. Apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como um ser binário, masculino e feminino. Ensina que a identidade de gênero e orientação sexual independem da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Disso decorre uma crise de comportamento, uma crise do comportamento masculino no tempo presente. Então, o que nós encontramos é o desenvolvimento de teorias sociais
que ensinam que a sexualidade ou o sexo do indivíduo não está formado quando ele nasce. Que ele tem ali uma anatomia, mas que essa anatomia não define de que sexo ele é. E isto ele vai definir com o tempo. O que eu acho muito engraçado é que as teorias se modificam ao sabor da conveniência. Quando é conveniente, eles dizem uma coisa, depois isso deixa de ser conveniente, eles dizem exatamente o contrário. Lá nos anos 90, o que nós mais ouvimos é que o indivíduo que é homossexual, ele já nasce daquele jeito, né? É uma condição na qual ele nasce. É o que nós ouvimos lá nos anos 90. Tanto é que se tornou politicamente incorreto dizer opção sexual. Não era uma opção, o indivíduo já nasce desse jeito. E agora vem a ideologia de gênero e diz que não, que o indivíduo nasce sem definição nenhuma. Afinal de contas, eles mentiram antes ou estão mentindo agora? Porque as duas teorias são completamente opostas. Estão mentindo as duas vezes, né? Segundo esse pensamento que hoje domina o movimento LGBTQIA+, e mais algumas letras que em breve aparecerão, o indivíduo nasce sem uma definição, e que a sua anatomia, ou seja, o fato de ele ter um pênis ou uma vagina, estou falando numa classe de adultos e com respeito, mas a verdade é essa, e vocês não se assustem, porque isso é ensinado para os nossos filhos e netos na escola, né? Então, o fato deles terem esses membros no seu corpo não define se eles são homens ou se são mulheres, mas que eles, quando crescerem, farão essa escolha. Porém, nós continuamos crendo na verdade das Escrituras. E formou Deus o homem do pó da terra, macho e fêmea os criou. Nós vamos ter que fazer uma escolha, irmãos. Ou nós cremos na Bíblia, ou não cremos. Esse é um fato. Nós cremos nas Escrituras? Eu continuo crendo. Por isso eu continuo pregando. Eu reconheço que existem pessoas que por N motivos lutam com desejo por pessoas do mesmo sexo. E reconheço que essas pessoas vivem dilemas muito complexos, que talvez nós que nunca os vivemos tenhamos imensa dificuldade de compreender. Agora, o fato de reconhecer essas dificuldades não me dá autoridade para mudar as Escrituras. As Escrituras são claras em relação a isso. E entre as estratégias para se propagar a ideologia de gênero, a homossexualidade e suas variáveis, né, está em tornar o homem, o indivíduo macho, o indivíduo fraco, frágil, que ele mesmo não reconheça o seu papel. Segundo item do segundo capítulo, responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, né, como eu falei de Davi, lá, a coragem, a capacidade de prover e proteger a sua família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes.
Uma parcela é incapaz de sustentar a própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se numa anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Crise de negligência masculina. O indivíduo não está disposto a assumir o seu papel. Na verdade, irmãos, nós estamos vendo uma modificação, não só na questão da aparência, que é algo que a gente vai falar também, mas estamos vendo uma modificação no comportamento do homem. A modificação na aparência. Todo mundo precisa cuidar da aparência, tá, irmãos? Não é o fato do indivíduo ser macho, ser homem, que ele precisa ser porco. Não. Todo homem deve ser higiênico com o seu corpo. Nós nunca pregamos que o homem tem que ser um troglodita, um indivíduo que não corta o seu cabelo, que não usa um sabonete ou um perfume ou um creme, seja lá o que for, né, para matar o CC. Quando ele levanta a mão, ninguém precisa cair. Isso não é sinal de masculinidade, isso é falta de higiene. Então o indivíduo tem que ser cuidadoso, sim, cuidar do seu corpo. O problema é que nós estamos vendo uma modificação e esse cuidado já excedeu em muito. Não se assuste, nós temos homens andando de saia pelas ruas. Ah, pastor, mas isso é lá na Europa. Não é não, isso é aqui em Valadares. Isso é aqui em Valadares. Nós temos um colégio no Rio de Janeiro que entre as opções de uniforme para os rapazes tem a saia masculina. E a molecada compra, tá? Então não tem a ver com a questão de higiene. É claro que o homem tem que ser cuidadoso, né? Passar um shampoo no cabelo. Se não quiser passar o shampoo, passe um sabão, limpe o seu corpo, seja bem cuidado. Limpe as suas unhas. Não é disso que eu estou falando, irmãos. Estou falando é de homem passando batom. Que isso, pastor? Sim. Não estou falando do homem que vai lá no salão, cuida da sua barba, não. Estou falando de homem vestindo, eu não sei nem o nome da roupa, mas esses dias eu fiquei meio abestalhado com as coisas, né? Os homens usando. Gente, pensa, me desculpe, né? Não tem outra palavra, pensa num troço ridículo. Um homem usando uma blusa aberta até para cima do umbigo, assim, não tem explicação para um negócio desse. Como é que é o nome? Cropped. Então isso não tem a ver, irmãos, com higiene, com cuidado com o corpo. Tem a ver com um pensamento em que o homem vai perdendo a sua essência de masculinidade. E isso, irmãos, começa com pessoas que formam ideia na sociedade.
atores, professores, jornalistas, pessoas que falam com uma grande proporção de gente. E quando o indivíduo não é mentalmente bem estruturado, não é bem formado na sua capacidade de discernir as coisas, ele olha para o indivíduo lá e diz: se fulano de tal está fazendo, então eu posso fazer. É preciso, irmãos, resgatar o homem que consegue ser cuidadoso, consegue cuidar bem do seu corpo, mas que se porta como um homem de fato. Isso é importante porque, mas a importância que vocês dão à aparência, irmãos, é um conjunto de coisas, né? Tanto o indivíduo é influenciado, como ele influencia com a sua aparência. Então, é importante ter esse cuidado. Junto com isso, nós temos um outro problema: a crise de liderança na sociedade. Faltam lideranças que sejam inteligentes e capazes. Entre esses pensadores que influenciam a nossa sociedade hoje, nós temos dois, entre tantos outros, que têm um pensamento aparentemente oposto, mas que se completam nessa tentativa de modificar a sociedade. O primeiro deles, mais conhecido, Karl Marx. Ele dizia que o único meio de mudar a sociedade é reconhecer que existem duas classes que se enfrentam. Lá ele chama de burguesia e proletariado. Mas essa divisão pode ser aplicada entre ricos e pobres, homens e mulheres, pretos e brancos, héteros e homossexuais. Aí você vai fazendo todas essas divisões que estão tão presentes na nossa sociedade. E Marx dizia que só haveria uma revolução, uma mudança de fato no mundo, tanto do ponto de vista financeiro, valor de trabalho, distribuição de riqueza, através do enfrentamento dessas classes. Isso é muito conhecido como guerra de classes. Então o que Marx dizia? Tem que partir para cima, tem que brigar mesmo, para a gente alcançar a hegemonia, o poder. Só que isso não deu muito certo. Nos países onde se tentou implantar isto, não deu muito certo, muitas crises, muitas guerras, muitas mortes. E havia um indivíduo que era seguidor de Marx e que foi preso. E o nome dele era Antônio Gramsci. E ele dizia assim: a ideia de Marx, de Karl Marx, de alcançar um domínio, a hegemonia no poder, está correta. Mas o meio de alcançar isso está equivocado. Qual é o meio? O meio não é brigar. O meio é modificar de maneira pedagógica, de maneira lenta, o modo que a sociedade pensa. E quando o modo que a sociedade pensa mudar, essas mudanças que nós tanto queremos virão a reboque. Mas como modificar o pensamento de uma sociedade? Mexendo na sua estrutura. Se nós quisermos, por exemplo, modificar aqui, imagina que a gente resolva, tirar essas colunas aqui. Dá para tirar essas colunas de uma noite por dia? O que tem que fazer para tirar essas colunas aqui? Cadê os pedreiros? O que tem que fazer, Moisés? Mas antes de reforçar as vigas, nós temos que fazer o quê? Colocar alguma coisa nova no lugar. Eu vou tirar essa coluna aqui,
Colocar uma escora, né? E aí, eu já mexi um pouco na estrutura, eu coloco a escora e aí eu tiro a coluna. Por quê? Porque eu estou mexendo numa estrutura. E mesmo assim pode não dar certo. Mesmo assim é arriscado, né? Qual é o pensamento de Antônio Gramsci? Nós, para mudar a estrutura, temos que oferecer alguma coisa. E se eu chegar dizendo essas coisas tensas e graves que Marx diz, o povo não vai aceitar. Nós temos que fazer isso de maneira suave. E como que nós vamos fazer isso? O que nós vamos usar para fazer isso? A cultura, a universidade, o jornalismo. Eu não estou dizendo que todo mundo que está trabalhando na cultura está trabalhando nisso, mas a maior parte está. As universidades hoje são grandes formadoras de opinião. E isso vai chegando aos poucos. Eu comecei a observar no curso que faço uma modificação nos termos usados pelos meus professores. Eles não falam mais pais e mães, eles falam os cuidadores. E aí, um dia, numa aula interativa, eu perguntei ao professor, eu disse, por que vocês não referem mais aquelas pessoas que são responsáveis pelas crianças como pais e mães? Aí veio a pérola, é porque algumas crianças não têm pai, têm duas mães. Algumas crianças não têm mãe, têm dois pais, né? E eles podem estar aqui entre nós e se sentirem ofendidos. Então, o que está acontecendo? Um movimento lento, agora ele já está mais exposto, mas para modificar a sociedade. E esse pensamento de desconstrução da masculinidade é uma das facetas dessa modificação social que se procura. Ali, irmão de Mills que mexe com pedras, né? Ele sabe bem o que é faceta, né? O que é uma faceta? É uma parte pequena de uma joia, né? Que na medida que a gente vai modificando, a luz vai batendo nela, ela aparece. Mas se não tiver uma luz batendo ali e não for vista por um olho bem treinado, ele não consegue perceber. Mas está ali, é uma faceta, um pedacinho pequenininho. Então, essa erosão da masculinidade é uma das facetas que está sendo usado por isso. Arnaldo Jabbour, um jornalista que até já faleceu, ele tinha uma frase até um pouco irônica a respeito disso. Ele dizia assim, nos anos 60, ser homossexual no Brasil era proibido. Nos anos 80 se tornou aceito. Eu vou me embora antes que se torne obrigatório. A coisa, infelizmente, caminha para esse sentido. Vamos voltar ao texto da lição no 3º capítulo. Boaz, um símbolo bíblico de masculinidade. Boaz é aquele indivíduo que, quando Ruth veio com a sua sogra Noemi, voltando de Moabe, ele era dono de uma propriedade muito grande e Ruth ia colher sobras de colheita na sua terra. Depois, descobre-se que Boaz era um parente distante do falecido marido de Ruth. Eu estou fazendo um resumo do texto aqui por causa do tempo. Hoje eu não quero passar do horário, tá? Então descobre-se que ele era um parente distante do falecido marido de Ruth. E naquele tempo, quando uma mulher ficava viúva, sem filhos, ela só poderia se casar com um parente do seu falecido marido, para que o nome dele não fosse esquecido, para que ele gerasse descendência, para que houvesse uma descendência daquele que faleceu. E então
Boaz começa a observar aquela mulher que estava colhendo, sobras ali na sua plantação, e ele pergunta aos seus empregados: quem é essa menina nova que está por aí colhendo, sobras aqui? E eles disseram: olha, essa mulher, ela é nora de Noemi, filha do seu falecido filho, do filho de Noemi, que veio com ela de Moabe para Israel. E então ele se sentiu atraído pela sua beleza, pela generosidade de Ruth, pela beleza de Ruth, pela generosidade de Ruth. Aquilo tocou o coração dele e ele disse para os segadores: olha, quando ela estiver colhendo aí, deixa cair assim um pouco mais, deixa um pouquinho mais de sobras, para ela, para que ela possa colher, e assim ela vai ajudar, a sua sogra Noemi. O resumo da conversa é que Boaz resolveu se casar com Ruth. Só que quando as coisas já estavam encaminhadas, ele descobriu que havia um parente mais próximo do que ele, do falecido marido de Ruth. E legalmente, aquele parente mais próximo é que tinha o direito de se casar com ela. Mas ele vai aos legisladores da cidade, aos anciões da cidade, e chama aquele parente e diz para ele: olha, está aí Ruth, que é nora de Noemi, o seu marido faleceu, e você é o remidor, é chamado de remidor. Você tem a responsabilidade de se casar com ela, para prover sustento e prover descendência para Quilion, que era o marido dela, e você precisa se decidir. E aí o que tinha direito disse: não, eu não tenho a intenção de fazer esse resgate, de assumir essa responsabilidade. E então ele chama os anciões da terra, e ali eles fazem um acordo. Estou sendo bem sucinto, e esse acordo era que, uma vez que o que teria direito, o resgatador que tinha direito, o remidor que tinha direito de se casar com Ruth, estava abrindo mão desse direito, e que ele iria se casar com ela. Nos tempos de hoje, quando a gente assina um contrato, a gente assina no papel e vai no cartório e reconhece firma. Aliás, até isso já foi ultrapassado, Agora nós temos a assinatura digital. Quando você faz um documento e assina ele digitalmente, e aquilo fica registrado num determinado banco de dados, dizendo que aquela assinatura é real, que foi realmente você que fez aquele compromisso. Naquele tempo não era assim. Como que os indivíduos faziam? Ele tirava um sapato e dava àquele com quem ele tinha feito o trato. Era o costume da época, cultura, irmãos? E então, eles se assentaram diante dos anciões, fizeram aquele trato, e Boaz tira o seu sapato e entrega para ele. E sai dali e assume a sua responsabilidade em se casar com Ruth. Por que Boaz é colocado aqui como um modelo de homem que realmente simboliza a masculinidade bíblica? Primeiro, porque ele foi generoso. Ele se sentiu tocado com o esforço daquela mulher em ir colher sobras no campo para sustentar a si e a sua sogra. Então, modelo de masculinidade bíblica: generosidade. O homem macho, segundo a Bíblia, é generoso. O homem macho, segundo a Bíblia, é sensível em relação à sua esposa. Não há lugar na masculinidade bíblica para troglodita grosseiro que trata mal a sua esposa e os seus filhos e as suas filhas. Não há, irmãos. É isso que as Escrituras dizem.
Quando Paulo vai falar disso, ele usa o exemplo máximo. Eu estou jogando baixo aqui. Quem julgou alto, quem julgou pesado foi Paulo. Que ele disse assim: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Os maridos estão dispostos a se entregar pelas suas esposas? Esse é um ponto. Mas esse é um padrão. O padrão de ser um líder, de ser o cabeça da mulher, é exercer a autoridade, colocar ela para engraxar os meus sapatos. Não é isso que Jesus falou. Jesus, falando para os seus discípulos, ele disse um texto muito interessante sobre liderança. Ele disse assim: os gentios possuem seus reis e governadores, e eles exercem uma autoridade sobre eles de tal modo que eles têm medo dos seus líderes e governadores. Mas entre vós não será assim. Então a submissão é a mulher ser escrava do homem. Em qual Bíblia alguém está lendo isso? Isso está sendo muito dito por aí por gente que nunca se sentou num banco de escola dominical para aprender a Bíblia. Eu estou vendo gente se metendo. Gente, nós chegamos no ponto que a Xuxa está dando opinião sobre a Bíblia para o carro que eu vou descer. E o pior, ela ter essa audácia não é o problema. O problema é que tem gente que escuta. Então, essa ideia de submissão, de opressiva da mulher, isso não é bíblico. Pelo contrário, masculinidade bíblica é ser generoso, é ser cuidadoso, é ser responsável. Sabe o que é ser macho, segundo as Escrituras? É ser responsável. É a sua mulher olhar para você e dizer assim: eu confio nesse camarada. Olha o tamanho dele, ó, 1,50 m. A mulher tem quase 2 metros. Mas tamanho não é documento. Sabe o que é documento? É responsabilidade. Ela olha e fala: eu confio no meu marido. Eu respeito o meu marido. A gente vai lidando com situações muito engraçadas na vida, né? Eu lidei com uma situação muito engraçada, porque numa igreja que eu pastoreei, tinha uma irmã que o marido dela não era membro da igreja. E ele tinha um problema de dicção, que ele falava fino. Mas, irmãos, não era uma coisa assim que ele falava por nenhum trejeito feminino, não. Ele realmente falava fino. E um dia eu liguei na casa dele, né? E quando ele atendeu, eu falei: ô irmão, eu queria falar com seu marido. E eu nunca tinha falado com ele, eu estava entrando em contato com ele para resolver alguma coisa. Aí ele disse assim: não, sou eu, não é fulana de tal não. Aí eu pensei que era a filha dela. Falei: minha filha, cadê seu pai? Ele disse: quem está falando? Eu disse: é o pastor. Pastor, sou eu, fulano de tal. Só que ele falava, eu não tenho nem coragem de imitar aqui. Ele falava muitíssimo fino. Aí, desfeito o desconforto do momento, depois eu o conheci. O indivíduo era assim, tudo que uma mulher em tese não respeitaria. Ele era bem magrinho, bem baixinho e falava bem fininho. Mas pensa num homem no sentido exato da palavra. Casa bem cuidada, chegava lá a estrutura da casa bem cuidada, comida na mesa, filhos na escola. Responsabilidade, ser macho, segundo as Escrituras, é ser responsável, fazer o que Boaz fez. Olha, tem uma viúva aí passando fome e você é o responsável. Isso ele falou para o que teria direito, para o remidor. Como é que é? Você vai assumir a sua responsabilidade ou não? Não sei, porque se você não for assumir, eu vou assumir, viu? Seu homem é ser responsável, cuidar da sua casa, sustentar a sua família da melhor maneira que você puder. Pastor, eu não consigo dar para minha mulher a vida que eu queria. Eu também não. Agora, eu dou para ela a melhor vida que eu posso.
Eu já conheci homens que se vestiam bem, andavam de carro, a esposa andava rasgada, mal vestida e ainda ia a pé. E tinha pose de machão. Isso para mim não é ser machão. Isso para mim é ser ignorante. Isso para mim é ser machista. Homem de verdade assume responsabilidade e cuida bem da sua família.